O cinema de super-heróis frequentemente recorre a fanfarras triunfantes e estruturas orquestrais previsíveis para ilustrar a virtude e a vitória de seus protagonistas. No entanto, quando o diretor Matthew Vaughn assumiu a tarefa de reiniciar a franquia mutante com X-Men First Class de 2011, o foco dramático deslocou-se da ação puramente geométrica para a intimidade psicológica e histórica. Ambientado em 1962, no auge da Guerra Fria e da crise dos mísseis de Cuba, o longa-metragem funciona fundamentalmente como uma narrativa de amadurecimento. Trata-se da história de um grupo de jovens desarticulados, assombrados por seus traumas e rejeição social, que tentam descobrir quem são antes de serem forçados a escolher um lado no conflito ideológico que definirá o mundo. Para traduzir essa dolorosa transição da juventude hesitante para a maturidade cindida, o compositor Henry Jackman estruturou uma trilha sonora que funciona como uma cartografia emocional da perda da inocência. A análise dessa partitura revela-se um exercício essencial de compreensão de como a música pode humanizar figuras míticas e expor as cicatrizes do amadurecimento. Senhoras e senhores, meninos e meninas, eu sou o Luciano, este é o The Music 101 e no nosso quadro Você Curte Trilhas Sonoras, nós lhe apresentamos X-Men First Class e a dolorosa melodia do amadurecimento. A versatilidade demonstrada por Henry Jackman na condução desse projeto reside na riqueza de sua formação musical, caracterizada pela fusão de mundos aparentemente inconciliáveis. Nascido na Inglaterra, Jackman iniciou seus estudos de piano aos 4 anos e compôs a sua primeira sinfonia com apenas 6 anos. Aos 8, ingressou na prestigiada St. Paul's Cathedral Choir School, onde passou por um regime rigoroso de treinamento coral, com ensaios diários de até 4 horas, focados na música eclesiástica clássica dos séculos XV até o século XX. Estudando profundamente compositores como Palestine e Thomas Towles, essa sólida educação clássica continuou no New College da Universidade de Oxford, onde ele refinou o seu domínio sobre harmonias complexas e formas sinfônicas. Contudo, a identidade artística de Jackman não se limita ao academicismo tradicional. Ele consolidou a sua carreira na cena musical eletrônica e pop na Inglaterra, colaborando com o produtor Trevor Horn antes de migrar para Los Angeles e ser atraído para a Remote Control Productions de Hans Zimmer. Um ambiente de trabalho que o próprio Jackman descreve carinhosamente como o dojo de Hans. Essa dupla identidade que une a sofisticação da escrita coral e orquestral clássica, a agressividade da produção eletrônica e do rock contemporâneo forneceu a Jackman os recursos ideais para capturar o espírito rebelde e contracultural da década de 1960, sem se render a um pastiche puramente nostálgico. Durante o processo de criação de X-Men First Class, Matthew Vaughn expressou uma aversão clara à música de filme convencional que considerava óbvia
e destituída de temas comprometidos. Vaughn desejava uma trilha sonora que fosse descolada, contemporânea, corajosa e simplista, estruturada sobre princípios da composição mais próximos ao rock do que a erudição sinfônica tradicional, como John Williams ou Alan Silvestre. Como resposta a essa diretriz, Jackman e o diretor adotaram uma estratégia de planejamento rigorosa. Listaram cada tema necessário em uma folha de papel, um método que Jackman associou à aquisição de 4 vestimentas fundamentais. Uma vez desenhados esses pilares temáticos, cada elemento da trilha sonora passaria a carregar um significado narrativo específico, evitando o preenchimento puramente atmosférico. A principal referência estética para o tom do filme foi o trabalho seminal de John Barry nos primeiros filmes da franquia de James Bond. Como Vaughn via a juventude de Eric Lancher como um análogo estilístico de Sean Connery, um assassino magnético, elegante e perigoso, a música precisava refletir esse pop extremamente aristocrático, característico de John Barry. No entanto, em vez de uma reprodução arqueológica dos anos 1960, Jackman buscou atualizar essa sonoridade para o século XXI, introduzindo guitarras elétricas e efeitos twang, linhas de baixo pulsantes e sintetizadores modernos ao lado de uma grande massa sinfônica. Para viabilizar essa fusão entre a sofisticação clássica e a urgência do rock dos anos 1960, Jackman utilizou uma configuração orquestral robusta, mas distribuída de maneira pouco convencional para o gênero de super-heróis. Embora alguns críticos tenham argumentado na época do lançamento que a trilha parecia excessivamente dominada por sintetizadores e percussão industrial, a análise da partitura revela uma engenharia detalhada. A inclusão de flautas e o uso não convencional de harpa que Jackman evitou usar de forma pastoral, preferindo extrair dela uma sonoridade rítmica e misteriosa, garantem que a fragilidade dos personagens não seja soterrada pelo peso da ação. A dor do amadurecimento é traduzida por Jackman não apenas na melancolia, mas na própria estrutura dos temas principais dos X-Men. Em filmes de super-heróis tradicionais, o tema do herói costuma ser apresentado de forma resoluta e triunfante, logo de início, estabelecendo uma identidade moral inabalável. No entanto, em First Class, os personagens ainda não são uma equipe coordenada. Eles são jovens fragmentados, inseguros sobre suas próprias habilidades e relutantes em aceitar o seu lugar no mundo. Para espelhar esse estado de hesitação e autodescoberta, Jackman compôs o tema de forma contida, esticando a melodia em halftime. Essa decisão técnica impede que a música soe imediatamente vitoriosa, conferindo-lhe uma qualidade constante de esforço e aspiração. O tema se comporta como um destino a ser alcançado, uma promessa de heroísmo que está grávida de potencial, mas que ainda não tem plena certeza de si mesma. A faixa de abertura, First Class,
introduz essa ideia com violinos que migram progressivamente para registros agudos, flutuando sobre uma base de sintetizadores inspirada em produções eletrônicas modernas. Essa busca melódica ganha contornos mais rítmicos e juvenis na faixa X-Train, onde o tema é despido de peso sinfônico clássico para adotar batidas eletrônicas vibrantes que ilustram a energia e a descontração dos mutantes na fase de aprendizado. O amadurecimento heróico só se completa tardiamente na monumental faixa Sublift, onde a melodia lenta é finalmente coroada por metais grandiosos e um coro solene, sublinhando o instante em que os jovens mutantes assumem a responsabilidade histórica de suas existências. O roteiro de First Class destaca-se por afastar os icônicos líderes Charles Xavier e Eric Lancher do maniqueísmo bidimensional, apresentando-os em suas juventudes imperfeitas e profundamente humanas. James McAvoy interpreta um Xavier que está longe de ser o mestre ascético e monástico vivido por Patrick Stewart. Ele é retratado como um jovem egocêntrico, charmoso, vaidoso e academicamente arrogante, que precisa aprender a ter responsabilidade social. Por sua vez, Michael Fassbender encarna um Eric impulsionado um desejo obsessivo de vingança contra os algozes do seu passado, mas também paralisado por uma profunda autoaversão por ter sido incapaz de salvar a sua mãe na infância. Essa dinâmica complexa que McAvoy comparou ao encontro histórico entre Martin Luther King e Malcolm X, em um ponto que ambos ainda definiam suas identidades, traduzida por Jackman através de um sofisticado jogo de luzes e sombras musicais. O tema de Magneto, introduzido de forma crua e brutal na faixa Pain and Anger, é deliberadamente escuro e ameaçador desde a sua origem, antecipando tragicamente a queda inevitável do personagem. No entanto, Jackman humaniza essa escuridão ao criar variações estéticas para esse tema. Na faixa Would You Date Me, o tema de Magneto adquire um tom contido e sedutor por meio de acordes de uma guitarra com timbre clássico dos anos 1960, refletindo a persona bondiana e misteriosa de Eric. Em Frankenstein Monster, a música explode em um hard rock agressivo, conduzido por guitarras distorcidas, capturando a fúria inflexível do caçador de nazistas. Já em Coup d'État, o tema ganha contornos de suspense sombrio, pontuado por um coro dissonante e pratos metálicos trêmulos que geram uma sensação de apreensão psicológica. A amizade trágica entre Charles e Eric encontra seu ápice emocional e musical na emblemática faixa Rage and Serenity. Na narrativa, esse momento ocorre quando Charles ajuda Eric a acessar o verdadeiro potencial de seus poderes magnéticos, ensinando a não depender unicamente da fúria cega, mas encontrar um ponto de equilíbrio entre a raiva do seu trauma
e a serenidade do amor fraternal que compartilhavam com sua mãe. Composicionalmente, Rage and Serenity é um tributo sutil de Henry Jackman à técnica minimalista e harmônica desenvolvida por seu mentor, Hans Zimmer, na obra-prima Journey into the Line, da trilha sonora do filme The Thin Red Line, que aqui no Brasil é conhecido como Além da Linha Vermelha. A faixa se estrutura a partir de linhas de cordas descendentes e repetitivas que se acumulam em camadas contínuas de som, à medida em que a conexão telepática de Charles acalma a mente atormentada de Eric. Jackman introduz dedilhados suaves de guitarra acústica que progridem lentamente para acordes elétricos contidos. O acúmulo gradual de volume e densidade instrumental não serve para gerar pressa, mas sim para evocar uma transcendência espiritual. É a música que dá forma à tese central do filme, de que a verdadeira maturidade não nasce do isolamento defensivo, mas sim da vulnerabilidade e da conexão mútua. A eficácia dramática dessa composição é tão marcante que o próprio Matthew Vaughn e Henry Jackman decidiram reutilizar exatamente essa mesma estrutura musical anos mais tarde no longa Kingsman: The Golden Circle, de 2017, na cena em que o protagonista Eggsy força o veterano Galahad a reviver seus traumas mais profundos para recuperar a sua memória perdida. O amadurecimento em First Class é indissociável da dor da separação. O breve período de harmonia mútua começa a desmoronar quando as convicções filosóficas e divergentes de Charles e Eric colidem de forma irreconciliável diante da ameaça de destruição global. Henry Jackman antecipa essa fragmentação na faixa True Colors, uma das faixas mais brilhantes da trilha sonora, onde o tema heróico dos X-Men e o tema sombrio de Magneto são sobrepostos diretamente. E em vez de se fundirem em uma resolução harmônica, as linhas melódicas duelam em contraponto, expondo a impossibilidade de convivência a longo prazo entre o idealismo pacífico de Charles Xavier e o realismo defensivo e viciante de Eric Lencher. O clímax desse processo de cisão culmina na trágica morte de Sebastian Shaw. Enquanto Eric usa sua força magnética para atravessar uma moeda russa pelo crânio de Shaw, Charles, conectado telepaticamente à mente do vilão, é forçado a experimentar diretamente a agonia de uma morte violenta. Na tela, a montagem alterna entre o rosto impassível e vingativo de Eric e o grito de dor desesperado de Charles. Na trilha sonora, Jackman realiza uma transição perfeita e contínua do tema de Shaw para o tema de Magneto. Essa fusão de identidades sonoras simboliza a perda definitiva da inocência de Eric. Ao destruir o seu opressor, ele completa sua transformação em seu próprio criador, adotando o capacete de Shaw e assumindo o papel de líder supremo da Irmandade dos Mutantes. A dor do amadurecimento é coroada pelo fim trágico de uma das amizades mais complexas do cinema contemporâneo, restando apenas o respeito distante que definirá os seus futuros confrontos. A trilha sonora de Henry Jackman para X-Men First Class atua como um elemento dramático fundamental para a humanização e o aprofundamento psicológico da narrativa.
Ao afastar-se das convenções triunfalistas das partituras clássicas de super-heróis, Jackman utilizou um hibridismo sonoro que reflete perfeitamente as fraturas internas de seus protagonistas. A música não celebra o heroísmo de forma gratuita. Em vez disso, ela documenta a difícil jornada de jovens excepcionais que tentam encontrar o seu lugar em um mundo hostil, mostrando que o amadurecimento muitas vezes exige a aceitação do sofrimento e a inevitabilidade das escolhas dolorosas. Ao tecer uma tapeçaria de orquestrações ricas, riffs elétricos bondianos e coros dramáticos que remetem às suas raízes litúrgicas, Henry Jackman entregou uma obra que não apenas define a estética de uma era, mas que ressoa na alma de quem compreende que crescer é, acima de tudo, aprender a lidar com suas próprias cicatrizes. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Come to the Music 101.